Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, pelo culto, ó Deus, que nós prestamos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, porque vivemos, ó Deus, num país que somos livres para te adorar, para vir à tua casa e prestar culto ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas palavras que ouvimos, palavras de restauração, palavras de esperança, e te pedimos, ó Deus, que nesta aula, Senhor, o Senhor mesmo fale por mim, que o Senhor possa, ó Pai, nos edificar mutuamente, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados por Ti, e que tenhamos, ó Deus, ao fim aprendido mais da Tua palavra, ó Deus. Nos abençoa no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, bom dia a todos. Obrigado, Camila. Nós chegamos hoje, eu acho que a nossa quinta aula, se eu não me engano. Por isso que estão aí, acho que é a primeira vez, acho que não tem ninguém, né? Mas não custa lembrar que o nosso curso é um curso de Ordem da Salvação, Ordo Salutis, e esse curso tem por objetivo, né, a gente já viu várias vezes o sentido da expressão Ordo Salutis, da gente estudar um pouco como é que os benefícios da salvação, eles são aplicados subjetivamente e individualmente, inclusive, na vida de cada um de nós, crentes. E para isso a gente já passou por várias aulas, o professor Francisco nos falou sobre a natureza humana, sobre a antropologia bíblica. Nós seguimos então para falar um pouquinho sobre a importância do novo nascimento e seguimos uma trajetória de entender a eleição, de entender a teoria sobre a Ordo Salutis, que foi a aula anterior, e hoje nós vamos falar de um desses benefícios da salvação, um benefício adquirido por Cristo para nós, e esse benefício nos é dado. E hoje eu queria um pouco comentar sobre a justificação. Essa, em geral, é uma aula que eu gosto muito de comentar um pouco e de conversar com os irmãos. Essa é a única aula que eu não trago PowerPoint, exatamente por isso, porque eu gosto que é uma aula que a gente precisa um pouco mais na Bíblia, ler bastante texto e discutir um pouco mais com os irmãos. O tema da justificação, assim como todos os temas que nós temos trabalhado, em geral um tema que também há muita disputa e é um tema que nos diferencia de outras denominações. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou incomodado com o som. Tá legal para vocês? Tá? Eu preferia até quando tirava o som daqui, deixava só lá na internet, para mim era melhor, eu não preciso ouvir. Não, está dando um eco, eu estou ouvindo minha voz 2 vezes daqui, né? Oi, com o Sanderson. Às vezes eu falo nesse daqui, né? É mais fácil. Não, eu vou tocando, sem problema. Então, esse também é um tema controverso, né? Então, a gente fala de justificação pela fé, que era um dos lemas da Reforma, e outras denominações podem falar, outra parte da cristandade pode falar em justificação pelas obras. Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a justificação. O Calvino dizia que a justificação ela é a coluna mestre da religião cristã. O que ele queria dizer com isso era que, olha, não tem como nós vivermos uma vida cristã, não tem como nós entendermos o cristianismo se nós não entendermos a justificação. Então, essa é uma doutrina muito importante para cada um de nós. O que Cristo fez, né, na cruz, isso é importante que cada um de nós saibamos, a voz que vem lá do madeiro para a gente, a voz que vem lá da cruz para a gente, não nos insta a fazer absolutamente nada. A voz que vem lá da cruz só nos impõe uma coisa, que nós nos satisfaçamos com aquilo que foi feito na cruz. A cruz não te exige, né, obviamente, nada que você tenha que fazer para você atingir a salvação, porque senão, né, a salvação viria por meio das obras. O que vem da cruz é exatamente o contrário. Olha, você tem que se satisfazer com aquilo que Cristo fez por você. Se satisfazer por aquilo que Cristo fez por você
é mais do que suficiente, né? Nada além disso é capaz de trazer a salvação. Eu queria fazer um pouquinho rememorando essa aula. Eu peguei o texto das Institutas, né, para reler. Fazia um tempo que eu não relia. No terceiro volume das Institutas, há uma coisa muito extensa do Calvino sobre a justificação, e eu recomendo a leitura para aqueles que quiserem. Calvino desce, na verdade, na especificação, vai descendo. Ele pouco relata os debates que é com outro teólogo, Osiandro, e vai debatendo, vai esmiuçando um pouquinho as dicotomias, as dialéticas presentes, enfim. É uma boa leitura, é bem muito fácil de ler o Calvino. Quem quiser ler, está no volume 3º das Institutas. Tá? E eu acho que aqui, quando eu preparei essa aula, inicialmente eu não tinha lido as Institutas, não tinha relido as Institutas para dar essa aula. Aí ontem eu fui reler. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar do Calvino para falar sobre justificação. Então, eu dei 2 exemplos muito importantes. Olha, o Calvino dizia que a coluna mestra da religião cristã é entender a justificação. Você precisa, para viver uma vida cristã, acho que plena, precisa entender a justificação. E você já daqui a pouco vai entender por que é muito importante entender a justificação. A outra coisa que eu queria deixar muito clara hoje é que o que Cristo fez na cruz é suficiente para você e é suficiente para mim. Não exige a cruz, o que vem da cruz, na verdade a mensagem que vem da cruz para nós, não exige que nós façamos nada a não ser que creiamos no poder daquilo que foi feito da cruz. Tá? Até porque nada do que nós eventualmente pudéssemos fazer seria suficiente para que nós fizéssemos. Tá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler, tá, para não ter que ficar passando o microfone, e os irmãos acompanham comigo. Mateus 22, dos versículos 1 até o versículo 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou frisar em um versículo especificamente. Essa parábola todos nós conhecemos. E engraçado que o rei chama para a festa, e ali ele chama todos, vários, e um deles não estava vestido, né, com vestes nupciais. Ele não se apresentou de maneira digna da festa, das núpcias, ali as vestes nupciais era o que estava sendo solicitado. E como é que a gente deve se apresentar a uma festa dessa? Eu queria que alguém abrisse Miqueias 6:6.
E aí traz um pouco para a gente do nosso questionamento hoje, específico nessa aula. Como interpretar, como entender a justificação? Quem puder ler? Com que me apresentarei diante do Senhor? Alguém quer responder essa pergunta? Com que nós nos apresentaremos diante do Deus excelso, do Deus justo e do Deus santo, santo, santo? Algum de nós é capaz de nos apresentar diante do Senhor pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças? Com que nós nos apresentaremos diante do Senhor? Essa é a pergunta que o profeta Miqueias faz. Alguém tem alguma ideia, né? Porque o Senhor, se a gente fosse abrir, né? Vou tentar abrir então com os irmãos. Ezequiel 33:11, por exemplo. Eu posso ler, não precisam. A gente mostra dois atributos do Senhor. Ezequiel 33:11 nos fala: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Esse é um Deus justo. Ao mesmo tempo que na Bíblia nós temos outros atributos do Senhor. Se a gente fosse um pouquinho antes em Ezequiel 18:4, por exemplo, o Senhor nos fala que eis que todas as almas são minhas como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o próprio Deus, assim, depois a gente vê aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 18, no final desse mesmo capítulo, fala assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Então, as palavras de Miqueias que nós lemos, olha, com que me apresentarei diante do Senhor? Nós temos um Deus que é justo, isso é um atributo do Senhor, mas também um Deus que é santo, 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 e um Deus, como a gente leu, que também não tem prazer na morte do perverso. Como é que essas duas coisas, tanto a justiça de Deus, a sua santidade, o próprio cumprimento da lei, como é que isso se harmoniza com esse Deus que tampouco tem prazer na morte do perverso? Como é que, portanto, nós devemos nos apresentar, como Miqueias nos fala, diante do Senhor? Alguma coisa que eu, Igor, posso fazer para me apresentar diante do Senhor com os meus próprios méritos? Dificilmente. Então, esse é o tema hoje da nossa aula, quer dizer, a justificação. O que é a justificação? Alguém tem alguma ideia, algo que possa trazer aqui, talvez, para a nossa reflexão? Texto. Desculpa, irmã, é que eu não estou ouvindo, me perdoa. Quando eu penso em justificação, eu vou lá no Word, quando tem aquele textinho... Lá no Word, entendi agora. Né? Justificar o texto. Justificar o texto. Para mim, é perfeito aquilo. É perfeito justificar o texto, né? Não é? Vamos partir dessa linguagem, então. É assim que nós temos que estar diante de Deus, né? Perfeitos, com a graça dele, através do amor dele, porque por nós mesmos nós não temos condição. O Calvino dizia que é o ponto, a coluna mestra da religião cristã é a justificação. É o ponto principal sobre o qual a religião cristã se sustenta. Dizia o Calvino nos Institutos, no livro que eu já mostrei para vocês. Ora, a justificação você lembra lá do Word, ele torna o texto ali aquele retinho ali, né? De acordo com as margens, etc, etc. Mas justificação. Então, talvez justificação seja um pouco mais complicado, mas vamos lá, justificar. O que é justificar? Alguma ideia? Justificar, meus irmãos, alguém quer falar? Tércio? Tem a ver com perdoar, com perdoado, com remissão de pecados. Olha que a gente está colhendo algumas ideias.
que eu acho melhor você nem ficar tentando correr, acho que eu não sei se você é... Senão o pessoal da internet não vai ouvir. Eu posso repetir também, se não tiver problema eu repito, porque senão a gente não pode não avançar. Tem a ver com perdão, com remissão de pecados. Sim, sem dúvida, a gente vai depois passar por alguns textos. Justificar, meus irmãos. Ora, como é que a gente... Eu fiz um questionamento, eu quero o questionamento de Miqueias. Como é que a gente pode se apresentar diante de Deus? A gente leu a parábola das bodas, né? Tinha um dos convidados que não estava vestido de forma digna. Como é que eu posso me apresentar diante de Deus? Como é que eu posso me inclinar diante de Deus? Justificar é ser absolvido de culpa. É aquele que era totalmente culpado, ele vai ser absolvido de culpa. E isso, biblicamente, significa que você vai ser considerado inocente, embora você, na verdade, não seja. Justificar, portanto, é absolver de culpa aquele que era considerado culpado. Você não mais é considerado culpado diante de Deus. Como se você tivesse feito absolutamente tudo. Lembre que no começo eu falei que a voz, a mensagem que vinha lá do madeiro, da cruz, era uma mensagem que nos instava a, na verdade, não fazer nada, é simplesmente a nos satisfazermos com aquilo que foi feito. Nós precisamos nos satisfazer com a obra que Cristo fez na cruz. Nada, além daquela obra, é suficiente para nos trazer, na verdade, para nos justificar. E é isso que a Bíblia nos ensina. Porque daí surgiram várias, eu disse também que essa era uma doutrina disputada, né? Surgiram várias outras, por exemplo, a justificação pelas obras. Como se eu pudesse me justificar, eu mesmo me justificar, isso é muito comum, porque óbvio que nós vivemos numa sociedade em que nós tentamos nos auto-justificar de tudo, né? Ah, mas por que você fez aquilo? Não, mas eu fiz aquilo. Eu lembro sempre de um livro, de um nihilista, né, existencialista, o Albert Camus, ele escreveu um livro, O Estrangeiro. Aí nesse livro, né, o personagem principal, ele comete um assassinato, né, um homicídio, enfim, e aí na hora que ele vai a julgamento no tribunal, ele se justifica, mas por que você matou aquele homem? Ele diz, olha, eu matei aquele homem porque, olha só, o sol bateu no meu rosto, eu não consegui enxergar direito, e enfim, eu o matei. Ele se justificava por algo externo, etc., mas sempre na tentativa de encontrar alguma justificativa para os seus próprios atos. E ele queria então se tornar livre, sem culpa, colocando a culpa em algo externo. Isso era o livro. Ora, como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como é que nós podemos nos inclinar diante de Deus? Como é que nós vamos ser absolvidos de culpa? Na primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre a antropologia bíblica, quem é o homem. E aí eu lembro que o Chicão falou muito, olha, nós somos uma imagem distorcida. O pecado veio e distorceu tudo. Nós somos criados bons, aliás, muito bom tudo que Deus fez, isso é o que diz o último versículo de Gênesis capítulo 1, mas aí vem o pecado, Gênesis capítulo 3, e aí obviamente que distorce tudo, e nós precisamos ser reformados. Tudo precisa ser reformado, inclusive as nossas vidas. Agora, como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Certamente não é por nada essa justificação, nós somos absolvidos por algo que nós fizemos. Nós somos absolvidos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. É por isso que essa é uma mensagem importante para nós. Porque nada do que eu possa fazer, meus irmãos, nada do que você possa fazer, pode justificar você diante de Deus. Vamos seguir, né, que eu acho importante a gente dar um pouquinho as características, né? Se a gente for ler, por exemplo, Romanos, capítulo 3, a gente vai em Romanos, vai 3, o capítulo 5, o capítulo 10, a gente vai em vários textos, tá? Eu acho importante hoje nós termos essa ideia do que é a justificação. Nós vamos passar por algumas características dela. A justificação, ela é substitutiva, tá? Ela é um ato de Deus, é um ato legal, né?
E aí tem a ver de fato, com a lei, com o cumprimento da lei. Tá? Além disso, ela é perfeita, ela é substitutiva, ela é perfeita. E a gente vai passando então pelos versículos, tá? Pelos textos bíblicos, e a gente vai entendendo um pouquinho essa doutrina. Tá? Vamos abrir então em 2 Coríntios 5, (18 a 21). 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21. E hoje a gente tem o PM aqui, então qualquer dúvida mais profunda, a gente tem um pastor que pode ajudar a responder. Esse eu acho que é um texto, na minha visão, tá? É um texto um pouco que pode resumir toda a doutrina da justificação. E eu queria comentar um pouco sobre esse texto hoje com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21, e eu vou ler só em respeito a quem está nos vendo pela internet. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto, para mim, ele tem 4 características que talvez, eu acho que resumem sinteticamente a justificação do meu ponto de vista. É um texto que, a priori, nos traz a ideia de reconciliação. A justificação em Cristo, pelo sangue de Cristo, ela nos permite nos reconciliarmos com o Pai. Essa é uma primeira característica que eu queria que os irmãos entendessem. E que, na verdade, dessem graças a Deus por isso, porque é por Cristo, pelo sangue de Cristo na cruz, e a gente vai entender que, no fundo, é o sangue de Cristo que nos traz justificação e não a própria ressurreição de Cristo. Por aquele sangue na cruz, nós somos reconciliados com o Pai. A segunda característica, que aí tem a ver com o que o Tércio falou, que esse texto também nos traz, é que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui tem 2 características, que tem a ver, a justificação tem a ver com a remissão de pecados, e a justificação também tem a ver com imputação de justiça. Imputar justiça. O que é imputar justiça? Atribuir justiça. Quando você imputa algo a alguém, alguma coisa a alguém, você está atribuindo a alguém ou alguma coisa algo. A morte de Cristo na cruz, ela nos reconcilia com Deus. Foi o único sacrifício perfeito, o único sacrifício capaz de nos reconciliar eternamente com o Pai. Além disso, trouxe remissão desses pecados, nós éramos culpados pela lei. E a gente vai ver os textos de Romanos, de Paulo, que nos diz isso. Primeira característica, reconciliação. A segunda, remissão de pecados. A terceira característica, imputação. O que Cristo fez na cruz, a justiça da cruz, a justiça de Cristo, ele, não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, foi imputada, foi atribuída a nós. Mas por que, isso aconteceu? Lembra que se a gente for ler lá o livro de Levíticos, ou então os livros do Pentateuco, aí você começa a ver os sacrifícios, Você tinha que escolher lá o animal, imaculado, etc, etc. E o sacerdote, todo aquele rito, etc. E ali também era uma espécie de rito substitutivo. Mas o que acontecia ali, a expiação, ela não era uma expiação perfeita. Somente com Cristo
temos esse sacrifício perfeito. E ali na cruz, quando Cristo derrama o seu sangue, a justiça dele, porque ele não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, era ali o justo pelo injusto. Ali na cruz, isso foi atribuído a nós, isso foi imputado a nós. Mas como é que isso é imputado a nós? Quando nós cremos. É pela fé. Pela fé é que aquilo é imputado a nós, meus irmãos. E a última característica que eu tiro desse texto é que nós temos a reconciliação através da justificação, nós temos a remissão de pecados. Óbvio que a justificação não se confunde com a regeneração, tá bom? Nós temos a imputação, a atribuição de justiça e nós temos a aceitação por parte de Deus em relação a nós. Isso tudo, meus irmãos, nós ganhamos com a justificação. A justificação ela é um ato de Deus, ela não é um ato meu, ela não é um ato seu, é um ato feito por Deus. Ele atribui, ele imputa a justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Tá? Se a gente for ler lá Isaías 33, está dizendo isso. Um texto do proto-evangelho. Tá? Nós somos aceitos por Deus em virtude da justificação e da obra de Cristo por nós na cruz. Então, se eu hoje estou aqui, se eu fui aceito por Deus, se você foi aceito por Deus, certamente não foi por uma coisa que você fez, não é uma coisa por algo que você está desenvolvendo ou fazendo. Nós somos aceitos ou fomos aceitos por Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz por nós, por Ele ter derramado o sangue dele por nós na cruz. Ora, eu não sei quantos, eu fico muito constrangido quando eu vejo isso, mas óbvio, isso é fruto da graça de Deus. Imagine vocês, né, morrer por alguém bom, tá, entre aspas, é uma coisa, agora morrer por aqueles que não me seguem, por aqueles que não ouviam a minha voz, morrer por aqueles que inclusive faziam de tudo para não estar na minha presença, é um ato de amor. É um ato, de fato, que para nós que hoje cremos, que isso também é atribuído a nós, isso é imputado a nós pela fé, isso é um ato que nos deve produzir em nós um sentimento de muita gratidão a Deus. Nós devemos louvar o nome dele por conta disso. Vamos abrir então, continuar com os textos de Paulo? Pois não, fique à vontade, minha irmã. Antes de você dar segmento, aproveitando a leitura que foi feita nesse texto, aqui fala o ministério da reconciliação. Isso. A Bíblia está caindo aqui, peraí. E fala da palavra da reconciliação, que é a parte que nos cabe. Isso. Que é divulgar esse grande sacrifício que Jesus fez por nós. Porque a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Nós já estávamos condenados à morte a partir do momento que nascemos. Isso. Não precisava fazer nada de bom ou nada de ruim. Aliás, tudo que a gente faz é lixo diante de Deus. Não há nada que possamos fazer, porque se a gente pudesse fazer, a gente estaria anulando o sacrifício de Cristo. Aí não precisava dele ter morrido. Isso é importante. Agora, a partir do momento que a gente tem essa consciência, somos pecadores, nada do que eu fizer vai mudar a minha condição diante de Deus. Eu não busco a santificação, é Deus que me santifica, porque Ele me justificou na sua morte. O meu pecado foi cravado em Jesus ali, foi o meu pecado que matou Jesus, porque Ele é o santo de Deus, Ele não precisava morrer. Ele nunca pecou. Ele levou o meu pecado sobre ele e de toda a humanidade. Aí inclui quem quiser aceitar essa palavra. Mas foi o meu pecado que matou Jesus. Então, essa palavra, esse ministério da reconciliação, porque naquele momento ele estava nos reconciliando com Deus, ficou incumbido agora a mim, que crie nessa palavra. Eu vou ter que divulgar, isso é um ministério. Eu vou ter que divulgar, eu vou ter que propagar essa palavra, porque isso é um trabalho, é um cargo que Deus me deu, não é um peso, não é um encargo. Nós lemos lá 1 João, lembra?
naquela aula, né? Os mandamentos de Deus não são penosos, Não, né, para aqueles que são... não são. Aí eu vou fazer isso agora, com alegria, porque eu recebi essa graça em Cristo, por meio daquela morte que Jesus, do sacrifício que Ele fez por mim. Ok. E nós, de fato, não somos justificados por nada do que nós fizemos ou venhamos a fazer, meus irmãos, porque se assim fosse, né, nós estaríamos anulando a graça, que eu acho que é um pouco isso que a irmã está falando, porque se Deus precisasse, vamos pensar, questão lógica, se Deus me justificasse por aquilo que eu fiz, isso seria, na verdade, pagamento de uma dívida, né, que eu teria com Ele. Mas e se é dívida, portanto, não é graça. Graça ela é eletiva, graça ela é graça, né, por natureza, isso é da graça de Deus. E um pouco complementando, se a gente abrisse, eu vou ler Atos 13, 39, que um pouco complementa isso que a irmã está dizendo, né? O texto, Atos 13, 39. Eu vou ler o 38 e o 39, tá? Só para complementar esse raciocínio. Tá? Atos 13, 38 e 39. Diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, estou falando em relação a Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Se fosse pela lei, né, certamente nenhum de nós conseguiríamos ser justificados, ou seja, conseguiríamos ser absolvidos, né, da culpa, do pecado que nós carregamos. Mas ele está falando, todo aquele, né, o que está sendo anunciado é todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tá? E complemento o que a irmã está dizendo. Então, se pela lei, né, por aquilo que nós fizéssemos ou viríamos a fazer, isso não seria possível. Vamos abrir o texto, então, de... Vamos ler, então, Romanos 5, e depois a gente vai para o texto de Romanos 10. Eu acho que traz outras características sobre... Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O último versículo diz assim, versículo 11 desse trecho: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que é um complemento um pouco daquele texto. É isso, eu ia chegar nesse texto também. Eu queria só, então, confirmar aquilo que eu já tinha dito sobre o texto de Coríntios, que eu achava que era a síntese, né? O texto aqui de Paulo está dizendo, olha, a primeira coisa, nós somos justificados pela fé. É o que nós vimos. Pela fé é que nós somos justificados. A outra característica que eu tinha dado era que isso produz reconciliação. E a reconciliação está no versículo 11. No 9, que era esse que minha irmã acabou de citar, é logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E era aquele ponto que eu disse que eu chegaria. Olha, nós somos justificados pelo sangue, né, de Cristo. Eu comentei, inclusive, que nós não somos justificados pela ressurreição de Cristo. Né? Alguns teólogos, eles dizem que, olha, o fato da ressurreição de Cristo era que o sacrifício de Cristo fez na cruz, ele ter sido aceito, a ressurreição dele significava que esse sacrifício teria sido aceito. Mas a nossa justificação, ela é justificada, na verdade, somos justificados pelo sangue dele, pelo derramamento de sangue de Cristo na cruz. Portanto, não é a ressurreição que nos traz a justificação, e sim o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Cristo foi feita a nossa justiça. Ali na cruz foi o justo pelo injusto. Ali na cruz foi o bendito tornando-se maldição por nós. A fim de que eu, que era o maldito, na verdade, fosse bendito. A Bíblia nos fala, né, que maldito aquele que estiver no madeiro, que subiu ao madeiro, alguma coisa assim, se eu não me engano. E Cristo foi feito por nós, maldito por conta de mim e por conta de você. E esse sentimento, esse ministério a que a irmã fazia referência,
ele é produzido em nosso coração muito como uma forma de agradecimento, essa esperança que traz em nós por aquilo que Cristo fez por mim e por você. A primeira, então, eu já dei 4 características disso. A justificação é um ato de Deus, primeiro, não é um ato meu, não é um ato seu. A segunda coisa que é a justificação, ela produz reconciliação nossa com Deus. Terceira coisa, a justificação é um ato de imputação de justiça. Deus, na verdade, atribui justiça a nós, né? Não sendo nós merecedores dessa justiça. Isso é algo muito interessante, porque quando a gente fala de justiça, de imputar justiça, de atribuir justiça, o nosso próprio sistema jurídico ele não aceita isso, né? Vamos supor que eu cometa um crime, né? Nessa suposição, a minha esposa, que me ama, ela vai dizer, não, eu quero cumprir a pena, quero pagar essa pena pelo meu marido. Tá? O nosso sistema jurídico, tem uma advogada aqui que pode dizer, eu já fiz essa pergunta antes para ela. Pode pagar dinheiro, mas em alguns casos. Preso ninguém vai, mas dano patrimonial, então, mas aí o dinheiro, obviamente, pode ser de qualquer pena pessoa, pecuniária. Tá? Mas a pena, né, pagar por alguém, né, isso não é aceito. O nosso é olho por olho, dente por dente, né, o código de Hammurabi. Né? Agora, o justo pelo injusto não é muito a prática dos sistemas de direito contemporâneos. Isso não precisa a gente ir muito longe. Então, olha, a substituição, olha a beleza da substituição, né? Por mais que... deixa eu ver que palavras a gente usa para isso. A beleza, Deus vinha desde ali o Antigo Testamento, falando, mas a respeito um pouco da justiça dele, etc, etc. Isso é consumado em Cristo. Chega em Cristo, ninguém entende, né? Paulo fala assim, vocês não estão entendendo o que aconteceu. A imputação de justiça, a atribuição de justiça de outrem por aqueles, né, que não mereciam justiça. É assim que funciona a justiça de Deus. Por que eu comecei falando dos textos de Ezequiel, né? Toda alma que pecar, essa morrerá, mas o próprio Deus diz que ele não tem prazer na morte do perverso, etc. São atributos de Deus que se reconciliam, que são colocados logicamente através de Cristo na ação da cruz. Ele continua sendo um Deus justo, mas ele é um Deus gracioso. Os atributos de Deus, óbvio que eles não podem ser contraditórios entre si. E a justiça de Deus foi revelada ali. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. O Evangelho, Cristo, a morte de Cristo na cruz. Nós somos justificados assim. Então, essa característica da substituição na justificação é importante para nós. Voltando, reconciliação, imputação de justiça, substituição. Agora, por que isso foi feito? Tinha que ser algo perfeito. E a morte de Cristo na cruz, ela foi perfeita. 5:10? Pois não. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A senhora quer comentar? Nem precisa. Porque a vida de Cristo... Nem precisava, né, irmão? Porque a vida de Cristo entregue naquele sacrifício, o único que seria aceito por Deus, o único que foi aceito por Deus, o único que deve ser aceito por nós, foi que nos promoveu a essa reconciliação. Se nós éramos inimigos, agora nós estamos salvos, por causa desse sacrifício. A reconciliação é essa. Isso. Obrigado, irmã. E foi extremamente eficaz, aliás, foi a solução eficaz e foi a solução perfeita. Se a gente continuasse no capítulo 5º, eu abri agora aqui e vi, porque, diz assim no 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora,
desde sempre, na verdade, veja que Cristo já veio como um grande substituto, né? Olha, não tinha onde ele reclinar a cabeça, né? Se a gente pegar lá o texto de Isaías, né, que é o texto do proto-evangelho, que já anunciava Cristo, ele foi excluído. Bom, ele carregou, obviamente, a nossa exclusão, para que a gente pudesse voltar a Deus. Ele andou, e como já diz o texto de Isaías, na terra como um rejeitado. Ora, porque obviamente ele estava se colocando no lugar também dos rejeitados. Ele, em todas as circunstâncias da vida de Cristo, ele cumpriu a justiça, né? E se colocou, na verdade, como substituto da gente, em tudo aquilo. Então nós estávamos com ele na morte dele, e somos então vivificados também com Cristo. Isso é muito importante que a gente entenda. Aquilo tudo, né, que Cristo fez, eu volto a bater nessa tecla, foi imputado, foi atribuído a mim e foi atribuído a você. Qual é a nossa resposta em relação a isso? É isso que a irmã começava a falar, é o Ministério da Reconciliação, de anunciar a palavra de Cristo. O que nós temos feito? Como diz Miqueias, como é que eu vou me apresentar diante de Deus, de um Deus santo, santo, santo? Como é que eu vou me inclinar em relação a Ele? Certamente, por até agora, ou até onde nós já chegamos, eu não posso me apresentar diante desse Deus com as minhas vestes, lá como diz a parábola lá. Porque as minhas vestes, elas estão rasgadas, as minhas vestes não são propícias lá para as bodas. A única maneira de eu me apresentar diante desse Deus de forma digna é através de Cristo. E que Deus veja, na verdade, o sangue de Cristo em mim, porque, caso contrário, como serei eu aceito por Deus? Como vai ser o Tércio aceito por Deus se não for por meio de Cristo? Como vai ser o pastor Marco aceito por Deus se não for por meio de Cristo? Como vai ser o Chicão aceito por Deus se não for por intermédio de Cristo? A única maneira que nós temos, respondendo à pergunta de Miqueias 6,6, de nos apresentar diante de Deus, um Deus justo e santo, 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 é através de Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz, sendo justificados por esse Deus. Vamos, prometo que não demora mais tanto, aqui no fundo eu previ uma coisa e aí a gente vai conversando, eu já mudei tudo de como é que a gente ia fazer nessa ordem. Hebreus 1,3, né, nos fala que depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, se referindo a Jesus. E por que eu estou falando desse texto? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tá? Alguns teólogos, eu vou citar isso até porque eu achei bem interessante, eles falam que quando lá no Antigo Testamento, o sacerdote, na verdade, passava por todos aqueles ritos sacrificiais, etc., eles se colocavam em pé, na verdade, depois diante do povo. E aquilo era um ato simbólico, na visão de alguns teólogos, eu não estou dizendo que isso é verdade ou não, que até pouco eu não sei, de que era um sacrifício incompleto. E aí, lendo as suas próprias coisas de justificação, eu vi um dos que falou o seguinte: o fato de estar lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, dizendo que depois de ter feito a purificação de pecados, Cristo assentou-se à direita na majestade, nos dá, ou pode nos dar a ideia de que aquilo era o sacrifício perfeito. Porque, ao contrário do sacerdote que ficava lá em pé, depois, etc., Cristo assentou-se à direita da majestade, e isso dá uma ideia, ou pode dar uma ideia. Estou falando isso em tese, tá, gente? Eu não sei se de fato é isso ou não, mas dá a ideia de que o sacrifício ali, de que o trabalho ali foi feito, foi um trabalho completo. O fato dele sentar-se. Isso eu achei interessante, né, porque dá uma ideia de, bom, agora, o que eu tinha que fazer já foi feito e foi completo, não precisa mais alguém ficar em pé refazendo esses sacrifícios. Tá? A eficácia daquilo foi tamanha, tá, que não precisa outros sacrifícios seguidos, como acontecia ali com os sacerdotes no povo. Tá? É uma declaração isso, né, uma possibilidade, nos indica de que o que Cristo fez na cruz foi perfeito, foi substitutivo,
foi perfeito. Nada pode suplantar aquilo que foi feito, e isso é muito importante para nós. Vamos ler o seguinte, então, para quem? Para quem a justificação foi feita, né? Se a gente for ler lá Romanos 4, 5, diz que ele justifica os ímpios. Interessante isso, né? Porque aí alguns de nós poderíamos dizer, olha, não, ele justifica aqueles santos, né? Ele torna santo, mas olha, mas aquele que é santo, aquele que não tem pecado, aquele não precisa de justificação. Ele não precisa ser declarado sem culpa. Então ele veio, na verdade, ele justificou os ímpios. Mas é engraçado, ele fez isso também por meio de justiça, uma justiça peculiar, a justiça de Deus. Né? Aquele texto de Isaías que a gente leu, os pensamentos deles são mais altos que os nossos, na verdade, os propósitos dele também. Então nós não temos como, naquela discussão que a gente teve sobre a eleição aqui, esse foi o meio encontrado por Deus, continuou sendo justo, misericordioso, e todos os atributos de Deus foram mantidos da maneira como ele encontrou para assim fazer. Tá? Eu não queria avançar muito, queria um pouco ouvir dos irmãos e rememorar esses pontos, né, que eu citei sobre a justificação. Primeira coisa que eu disse, olha, a justificação ela é um ato de Deus. Eu vou reprisar os 5 ou 6 pontos que eu acho que precisam ficar na nossa cabeça. Ela é um ato de Deus, ela não é um ato meu, um ato seu. Justificar é absolver de culpa. É um ato legal, portanto. Todas as exigências da lei, elas foram cumpridas por Cristo. É um ato de Deus. Ele nos declara justos diante dele. Tá? Justificação é imputação de justiça, é uma atribuição. Deus atribui a nós a justiça, que não é nossa, é a justiça de Cristo. Justificação tem a ver com reconciliação. O resultado disso tudo, dessa atribuição de justiça, desse ato de Deus, é nos reconciliar com Deus. Isso acontece depois da remissão de pecados. Ali foi o justo pelo injusto, o bendito pelos malditos. Tá? E a justificação, meus irmãos, ela precisa e ela deve produzir em nós um sentimento de agradecimento em relação a Deus, e nos deve levar a que cada um de nós honre a Deus, né, e louve a Deus pelo que Ele fez na cruz. O último ponto era que a justificação, esse ato de Deus, ele foi feito com um derramamento de sangue. Cristo foi feito justiça nossa, minha, sua. A justificação não advém da ressurreição de Cristo, ela advém do sangue derramado na cruz. Então, são alguns elementos que eu acho que importantes, tá, a deixar com os irmãos acerca da justificação. Lembrando que a gente está aqui numa classe que fala sobre a ordem da salvação, e como é que os benefícios da salvação em Cristo são aplicados a mim e são aplicados a você de forma subjetiva, individual mesmo. Como é que isso tudo é aplicado a mim e a você? E a gente está falando aqui sobre a justificação, a gente está falando sobre conversão, regeneração, sobre santificação, que depois a gente vai falar, sobre a perseverança, que nós vamos conversar também. Isso tudo dentro de um plano de Deus para a sua salvação e para a minha salvação. Tá? Relembro, a voz que vem lá do madeiro, a mensagem que vem lá da cruz, não é para que a gente haja ou faça qualquer coisa. A gente precisa se satisfazer com aquilo que Cristo fez por nós. Bom? Eu queria passar então a palavra para quem quisesse fazer alguns comentários, né? Que como eu falei no começo, é a única aula que eu não uso o PowerPoint, porque eu acho que é uma aula que a gente precisa se ater muito aos textos e ficar, o Perso quer falar, que ficar um pouco à vontade para essa discussão sobre o impacto aí que a justificação tem ou teria, ou se você nunca pensou sobre a justificação nesses termos, eu queria ouvir um pouco a turma. A gente viu aí que a justificação é uma vez por todas, para sempre, né? Para sempre. E a gente vê outras igrejas que temos por aí que não defendem essa ideia. Os católicos, por exemplo, têm lá o purgatório, que a pessoa vai paulativamente se aproximando de Deus. Outras também são os espíritas, com reencarnação, que a alma tem que se reencarnar várias vezes para
para ter o direito de chegar a Deus. Totalmente contrário a essa ideia da justificação. A justificação é um ato, como eu falei, não é um processo. Ela é um ato e é um ato de Deus. Uma vez feito, o ato está feito. Tá? Pois não, minha irmã. Tem tantos outros, minha irmã, que a gente... Qual o capítulo? Desculpe. No 5, Romanos? Romanos 3? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, se a gente fosse ver todos os textos, a gente ia ficar certamente aí cavucando em vários... Chicão, por favor. Igor, uma ideia dentro da justificação interessante é que quando acontece a justificação em Cristo, né? Então, Cristo também tira de nós a ira de Deus, né? Então, estávamos debaixo, em Efésios 2:3, fala que éramos filhos da ira. Então, aqueles que não foram justificados, eles ainda permanecem, então, nessa questão da ira de Deus. E, então, é interessante te lembrar também que quando acontece todo esse processo de salvação, e dentro, quando a gente começa a estudar a doutrina da justificação, a gente começa a entender que Deus vai julgar, né? Então, vai julgar os atos, vai julgar tudo, e a ira de Deus é uma ira pesada, e Cristo toma para si essa ira que viria de encontro, né? Então, viria para nos apertar. Então, assim, por isso que temos que ser humildes, não é algo que nós faríamos para que conseguir, nada que nós faríamos tiraria essa ira de Deus. Mas só Deus conseguiria aliviar essa própria ira, né? Então é interessante essa perspectiva de Deus. De retirar a ira de Deus sobre nós por conta disso. Bom, eu acho que essa é uma ideia importante, as duas ideias que a gente tem passado. Primeiro que a justificação, aí se não tivesse ficado claro, acho importante, é isso que o texto estava falando. Ela não é um processo, ela é um ato de Deus, né? E aí, lembrando um pouco disso, Tessa, acho que lembrando o capítulo 8 de Romanos, né? O capítulo 8 de Romanos fala um pouco sobre isso, sobre não haver condenação sobre nós, né? 8 não, 9. Não, pode ser 8 mesmo. 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem absolve os seus eleitos. Quem intentará, né, qualquer coisa contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará desse amor? Nós já fomos justificados. Nós fomos tornados sem culpa pelo próprio Deus, né, por intermédio de Cristo. Quem nos condenará? Quem intentará contra nós? Qual? 8:1. Vamos lá, estou falando que a gente vai ficar vindo vários textos, porque eu sou... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, tirou a ira de Deus sobre nós. Mais alguma contribuição, meus irmãos? Acho que tem duas coisas adicionais, né? Primeiro a questão do ato e depois a questão de retirar a ira de Deus sobre nós, que eu também acho importante. Mas, pois não, Cássio. Que eu vejo, né? Até complementando o que ela comentou no início, né? Porque
o derramamento do sangue de Cristo, ele é um ato, né? Ele é um ato definitivo que permite que a gente tenha essa reconciliação, né? Mas acho que uma coisa importante é o seguinte, que ela comentou no início, é a questão do que nós temos que fazer a partir desse ato, depois que nós somos reconciliados, né? É o ato da gente ser o divulgador disso. Nós recebemos, nós somos justificados, agora nós temos que também permitir que outras pessoas possam também ser reconciliados, entendeu? E a gente faz isso mediante a divulgação, né? O nosso papel, né? O ato em si está feito. Cristo derramou o sangue, ele nos deu essa chance de, ele permite que a gente também seja reconciliado mediante a aceitação, né? Do sacrifício dele, né? A gente aceitar que ele é quem nos dá essa condição. Agora, o ato seguinte é, qual é o nosso papel diante disso, como reconciliados? É a divulgação. Divulgação. É a pregação, né, divulgar para o mundo que isso aí é a verdade que realmente salva. Okay. Se a gente fosse além da divulgação, do Ministério da Reconciliação, o que advém daí também é um processo de santificação. Vocês vão abrir lá em Atos 26, enquanto você falava, eu estava procurando aqui, Atos 26, 18, né? Diz assim, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, nós recebemos, depois desse ato, né, de justificação de Deus, etc., herança entre os que são santificados. Então, isso é um processo que vai decorrer, tá, da santificação, mas não é por conta dos atos que advêm depois da santificação que nós somos, esse era o meu ponto, né, pelos atos que advêm depois da santificação, que nós seremos justificados. A justificação ocorre ela de uma vez por todas, etc. Mas depois nós receberemos herança com aqueles que estão sendo santificados, é o que o texto de Atos está nos dizendo. Pastor. Queridos, bom dia a todos. Eu queria primeiro justificar a minha presença aqui hoje, né? Então tá bom, está justificado. Normalmente, por falar em justificação, né? Normalmente a gente justifica a ausência, né? Eu tenho que justificar a presença. Mas eu sou professor da classe da mocidade, nesse trimestre eles solicitaram a fazer parte do curso de Desafios e Evangelização. Então eu entreguei a classe de porteira fechada, né, para Ana Maria e para o Gustavo, e com isso eu estou podendo fazer uma coisa que a gente nunca fez antes na escola dominical, que é um dos pastores da igreja passar em todas as salas e acompanhar, ver as necessidades, ver assim, o envolvimento dos alunos, né? A gente poder ter esse privilégio de ver o programa que a gente idealizou lá atrás em execução, né, nas diversas classes. Então é um prazer estar aqui hoje. E um dos motivos de eu estar aqui, nessa classe e não em outra, é porque eu pessoalmente tive uma participação na idealização desse curso. E eu queria justificar, de novo, também por que desse curso no programa, né? Esse curso, eu vejo aqui a convergência de dois fatores, um negativo e um positivo. Um fator positivo é a juventude de hoje, como Francisco Vanderlei. Aqui agora é senhor, né? Senhor Francisco, não posso mais chamar de Chicão, né? Reverendo quase Francisco Vanderlei aqui. E o Igor também. Esse é um fator positivo que nós estamos vendo hoje, jovens se interessando pela teologia reformada. Isso é uma tendência dos nossos dias, que me choca, porque eu fui jovem, fui pastor de jovens, e nunca vi isso antes, né? De jovens querendo conhecer a teologia calvinista, bíblica, reformada em profundidade. Pessoas estão chegando na igreja presbiteriana por essa via. Eles vão no Google, começam a estudar a teologia calvinista e falam, onde é que ensina isso? Onde que eu vou achar isso? E vem parar na igreja presbiteriana. Isso tem acontecido, e são os jovens que estão liderando esse movimento de redescoberta da teologia calvinista. Esse é o fator positivo, né, que eu vejo. É um privilégio nosso termos dois pastores, dois professores jovens aqui ensinando esse tema, que é um tema teológico, e um tema sobre um assunto que, e aí eu entro no fator negativo,
que vem sendo abordado de modo muito superficial. Eu percebi a necessidade desse curso devido às nossas viagens missionárias com os MVs, onde a gente tem que evangelizar todo dia, durante uma semana. E me preocupa a maneira como, às vezes, nós evangelizamos, e principalmente como outras igrejas estão evangelizando, apresentando esse tema que hoje é tratado aqui de uma forma muito superficial. Se você pegar os planos de evangelização que existem por aí, 4 leis espirituais, evangelismo explosivo, algumas questões essenciais estão sendo passadas assim, muito rapidamente. E o que isso gera? Conversões apressadas, conversões superficiais. E aí eu começo a ver aqui dentro da igreja um raciocínio tipicamente católico romano. Quando eu às vezes vou conversar com algumas pessoas que estão na igreja e eu pergunto sobre a certeza de salvação delas, elas dizem, se mostram inseguras e alegam que se Deus lhes for favorável vai ser porque procuram obedecer os mandamentos, estão frequentando a igreja, são dizimistas, né? Percebe que é o mesmo raciocínio católico, só que travestido de agora de uma abordagem protestante? É isso. E estão achando que são obras evangélicas que vão salvar. O espírita tem as obras espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. O católico tem as obras católicas também que ele tem que fazer para expurgar os pecados veniais, que esses ele mesmo pode dar um jeito, né? Os pecados mortais, esse aí precisa da graça de Deus, mas os veniais, as próprias obras podem resolver. Essa é a teologia católica, né? E agora nós temos uma nova teologia evangélica, né? Lamentável, que é essa de crentes achando que podem se salvar com obras evangélicas. Eu tenho um colega pastor, batista reformado, que ele escreveu um artigo muito interessante, dizendo que hoje nós precisamos reevangelizar os crentes. Então, esse nosso tema aqui da Ordo Salutis é de fundamental importância, porque nós estamos retomando um tema que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual e que é importante para a nossa abordagem evangelística também, para que a gente não incorra no erro generalizado que vem acontecendo aí de uma evangelização superficial que gera conversões aparentes, né? Obrigado, é isso aí. Bom, obrigado, pastor, obrigado às contribuições. Eu acho que aí eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Pois não, minha irmã. Fique à vontade. Bom, é a palavra falar, não a gente, né? Mas quando a gente ouve uma coisa que satisfaz o coração, como o pastor colocou agora, porque na maioria das igrejas por onde a gente tem feito visitas e acompanhado pregações, até pela televisão, o sacrifício de Cristo passa batido, passa bem de longe. E o que pode promover uma ação no mundo espiritual daquele que vai fazer a escolha pela aceitação da fé em Cristo mesmo, é por meio da palavra. E muitas vezes eles ficam lá horas e horas falando, tem um show musical maravilhoso, palavra mesmo que é bom, às vezes 2, 3 minutos de leitura da palavra e pronto, acabou. E depois vem um comentário em cima daquilo que muitas vezes não tem nada a ver com o texto que foi lido. Aqui no Romanos 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Para frutificarmos para Deus, se não tiver essa experiência, não adianta nem abrir a boca, irmão. Não dá. Disso tudo, assim, a gente... essa espetacularização aí do evangelho, do evangelicalismo brasileiro, de outras denominações, etc., mostram talvez um pouco, uma reflexão livre minha isso, tá? Que os homens, assim, homens e mulheres, óbvio, eles querem ganhar o reino por si mesmos, né? Querem merecer a vida eterna. Tá? Eles não querem, as pessoas em geral, elas não querem tomar o perdão ou a justiça
gratuitamente nas mãos de outrem, assim, de Cristo, tá? Sendo muito específico. Eles não querem ser devedores a esse substituto perfeito, tá? Porque nós somos criados e somos persuadidos a acreditar de que por meio das nossas próprias realizações pessoais nós poderemos alcançar tudo. Tá? Essa visão antropocêntrica da nossa cultura, tal, sobretudo da nossa cultura ocidental, isso. Há um livro interessante, assim, de como não é um livro de cosmovisão, um livro que foi feito na psicologia, chama-se The Geography of Thought, a geografia do pensamento, foi feito por um psicólogo. Ele mostra as diferenças de como é que os ocidentais pensam, de como é que os asiáticos pensam, e assim é uma mudança bem diferente, assim, mas isso, obviamente, isso não passa pela discussão de cosmovisão, né, que é um pouquinho anterior até essa discussão de pensamentos, de comportamentos, etc. Mas nós somos criados, essa é a verdade, a achar que nós, pelas nossas próprias realizações pessoais, conseguiremos fazer algo. E só, já que já comentaram isso, tem uma citação de um teólogo reformado, o Gerstner, que fala o seguinte, eu vou ler para os irmãos e a gente conclui, a gente ora e conclui. Cristo fez tudo quanto é necessário para a nossa salvação. Ponto. Coisa alguma agora se posta no caminho entre o pecador e o Senhor Deus, exceto as boas obras do pecador. Tá? Vou ler de novo e a gente conclui. Cristo fez tudo quanto é necessário para a nossa salvação. Coisa alguma agora se posta no caminho entre o pecador e o Senhor Deus, exceto as boas obras do pecador. Tá? Então, o desejo do meu coração, no próprio Chicão, é que a gente saia daqui um pouco entendendo não apenas teoricamente ou teologicamente o que é a justificação, mas que isso produza em nós, na verdade, um sentimento verdadeiro de agradecimento, de louvor a Deus, e a gente consiga transmitir isso às outras pessoas. Esse é um ato maravilhoso de Deus em relação a nós. Atribuiu-se a justiça de Cristo a nós, e isso definitivamente não é pouca coisa, isso é muita coisa, tá bom? Vamos orar? Chicão, você pode orar? Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa, essa manhã onde o Senhor nos permitiu cultuar o Teu nome, permitiu nos alimentar da Tua palavra e ter essa aula maravilhosa com o professor Igor, Deus. Que possamos voltar para as nossas casas, que possamos dar continuidade nas nossas devocionais, que possamos nos preparar para o culto, que possamos gastar ali um tempo orando, lendo a Sua palavra, nos alimentando, para que mais tarde cultuar a Ti novamente, louvar o Teu nome, que esse é um meio que o Senhor estabeleceu e é um meio maravilhoso de nós nos alegrarmos em comunidade e louvar o Teu nome, falar a Ti e ouvi-lo através do pregador mais tarde. Deus, perdoe os nossos pecados, que mancha a imagem de Cristo, nos lava com o Seu sangue ainda mais, para que possamos refletir o bom perfume de Cristo no nosso trabalho, nas nossas escolas, universidades, onde quer que nós estejamos. Deus, louvado o Seu nome poderoso. Amém. Amém.